Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Melhor impossível. Tá bom. 2 dias de folga, né? Só da escola. Mas já ajuda, né, Fernando? Um Já dá pouquinho. para dar uma respirada. Dá um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o anexo 1, tá, da NR17, que é a questão do trabalho do operador do checkout. Maílma, Raquel, boa noite. Boa noite, professora. Bem. Joyce, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho do trabalho da Joyce. E da Maílma também, né, Maílma? Você também trabalha em supermercado, né? Boa noite, professora. Tudo bem? Trabalho sim, professora. Uhum. Apesar de sua função não ser operador de caixa, você conhece bastante a função, né? Então dá para a gente conversar legal aí. Até para vocês Conheço irem bastante. Já passando fui como que é aí, operadora. como que é a realidade no local de trabalho, né? Porque isso acontece normalmente, né? A legislação fala uma coisa, mas, né? A realidade é outra. Por mais que a empresa tente seguir, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de pessoas, né? Pessoas trabalhador e pessoas cliente, né? Então, quando você está falando de pessoas, aí tem algumas características, né? Por mais que que o trabalhador você acabe preparando, treinando e tudo mais, o cliente ele é sempre uma surpresa, né? Você não sabe o que você vai encontrar, né? Tem aqueles extremamente doces e tem aquele que realmente, né? Não é um bom dia sempre. O famoso cliente chato. Então vamos lá. Trabalho dos operadores de checkout, né? A gente está falando aí de caixa do supermercado em específico, né? Essa norma ela foi publicada em 2007 e continua aí essa mesma versão desde 2007, né? A gente não pode esquecer que a NR17 está passando por uma revisão, né? E vai ser uma das próximas aí a serem alteradas até para vir aí alinhado com o conceito da NR1, né? Falando aí sobre a questão dos fatores de risco, falando sobre a questão do inventário e etc, né? Então, aqui a gente já tinha falado, né? Checkout, né? É o famoso autosserviço, então a gente pode encontrar, aí a gente encontra em todos os segmentos, todos os mercados, né? É lógico que você pega um mercado pequeno de bairro, nem sempre ele tem né, aquele local de trabalho ali, o posto de trabalho do operador de checkout igual que você encontra no hipermercado, né? O que eu vejo das principais diferenças aí
é a esteira, né? E o caixa ali, aquele espaço é menor. Quando você pega um hipermercado, quando você pega um atacadão, né? Qualquer varejista aí, né? O que eles chamam de atacarejo também, né? Que vende o atacado e varejo, eles já têm o posto de trabalho maior. Você pega um caixa de bairro, aí realmente aquele espaço ali é menor, né? Então, algumas coisas aí, né, que traz sofrimento para o corpo desse trabalhador, né, para o operador de caixa, né. Ele passa o dia inteiro ali transportando a mercadoria, né, ali do lado direito para o lado esquerdo, né. É lógico que a gente estava falando aí, né, quando tem uma esteira, principalmente do lado direito ali, a esteira faz esse papel de trazer a mercadoria até mais próximo do alcance dele, ele faz, né, a verificação ali no caixa e depois ele acaba tendo que passar por outro lado, né? Então, essa questão da movimentação, né, tem todo a questão da repetitividade ali, né? E a gente não pode esquecer que, é lógico, né, tem o leitor de código de barras, mas dependendo do tipo de produto, né, principalmente quando você pega os congelados ali, às vezes o leitor não consegue ler aquele número, a pessoa se vê obrigada ali a digitar, né? Então, essa é uma outra questão que faz com que tenha uma exigência muito grande, né? Porque quando ela tem que digitar o código de barras, aí vem uma questão maior, né? Ela tem que dar atenção, né? Porque imagina, o código de barras são números extremamente pequenos, né? E é uma série de números, né? Então, qualquer coisa que você digite errado ali, realmente já vai te dar um retrabalho, né? É óbvio que quando você pega, né, um trabalhador mais experiente, ele já tem todo um conhecimento e tudo mais. Agora, quando você pega alguém que está começando, eu imagino que deve ser muito mais difícil, né, para ele acostumar com esse tipo de trabalho quando ele tem que fazer toda a digitação de código manual, né? A questão dele passar ali, né, 8 horas de trabalho, né, parado, né? Então a posição estática é uma questão bem complicada. Tá, ele até tem a movimentação, né? Normalmente os postos, os caixas ali, né? O checkout, ele permite o trabalhador ficar sentado, ficar em pé e etc. Mas é um trabalho parado, né? Ele não fica ali se movimentando. É um trabalho extremamente parado, né? A questão da pesagem do produto, né? Tanto que alguns mercados o caixa não pesa o produto, né? O produto já vem pesado de algum lugar, e outros é um serviço feito ali pelo operador de caixa, né? Aí depende um pouco da configuração que a empresa adotou, né? E aí, apesar de mesmo havendo uma padronização, né, de mobiliário, a gente sabe que ainda alguns postos são inadequados, né? Realmente alguns postos acabam não atendendo à necessidade daquele trabalhador, até porque a gente está falando aí que tem um mobiliário padronizado, né? E nós não somos padronizados, né? Então aquele mobiliário lógico, atende um percentual grande de trabalhadores, mas não atende 100%, né? Então, sempre vai ter um ali que acaba não conseguindo se adequar àquele posto de trabalho. Aquele posto de trabalho acaba exigindo mais ali daquele trabalhador em específico, né? Então, quando você faz aí a questão da movimentação e transporte, né, do produto, né, tem a questão da posição, né, que ela não tem muita mobilidade, né, até tem espaço, mas a mobilidade é limitada, né, então vamos supor, acho que todo mundo já viu isso, né, às vezes, por exemplo, o cliente deixa a mercadoria ali numa posição no começo da esteira.
Aí, essa mercadoria, ela não vem, né? Porque a esteira não puxa. Aí, o caixa, às vezes, ela tem que realmente ter um esforço maior ali para conseguir puxar a mercadoria, né? Às vezes, o cliente tem o bom senso de voltar lá e empurrar, mas nem sempre isso acontece, né? E quando não acontece, é papel do trabalhador fazer essa movimentação da mercadoria, né? Tem a questão da pressão temporal, né? Que é aquela velha história, né? Quem nunca, né? Quando começa a ter uma fila no caixa ali por algum motivo, já começa a reclamar, né? Falar a verdade, no começo eu fazia muito isso, né? Aí depois, com o tempo, né? Até porque realmente não é culpa da pessoa. Se você tá sem tempo, a melhor coisa que você tem a fazer sei lá, deixar para uma outra hora, fazer alguma coisa. Mas não adianta nada você querer ficar brava com a pessoa, né? Ou porque assim, você só vai estressar aquele trabalhador, né? E resolver não vai. E aquela velha história, quando você começa a fazer alguma coisa sob pressão, a probabilidade daquilo dar errado e demorar mais ainda é muito grande, né? E vocês podem ver que é o que acontece. Quando começa a ter briga em fila de caixa, discussão, reclamação em fila de caixa do supermercado, não só de supermercado, né? Fala de banco e aí outros locais que tem fila aí também. Normalmente aquilo ali demora ainda mais. Ao invés de ser uma coisa mais rápida, como que diz, já que eu estou brigando, aí o negócio vai andar rápido, que nada. Aí que demora mais mesmo, né? Porque você começa a ter que trabalhar sob pressão, né? E quando você começa a trabalhar sob pressão, você acaba diminuindo o teu ritmo de produtividade, né? É meio que automático ali, né? Por mais que você queira fazer de uma forma mais acelerada, a própria situação de trabalho acaba fazendo com que você trabalhe de uma forma um pouco mais lenta, né? É isso mesmo, meninas? É isso mesmo, professora. Funciona desse jeito. Os outros caixas param também, os caixas do lado. Parece que é aquele efeito dominó, né? Quando começa, né? Começa a dar quando começa a confusão em um lugar, parece que a confusão acaba se generalizando e tudo começa a ficar mais lento, né? Por quê? Porque o trabalhador realmente, né, começa a ser mais exigido, o outro que está vendo ali do lado, ele começa a ficar preocupado com aquele trabalhador que está sendo, né? Não deixa de ser um assédio, né? É um assédio, né? Ele começa a ficar desconfortável com aquela situação e tudo mais, e aí começa a realmente ter um impacto ali em todo o entorno, né? Principalmente naqueles caixas mais próximos ali, né? Eu lembro que o meu, lógico, né? Caixa, mas no outro contexto, né? Meu primeiro trabalho, eu fui aluna da Fundação Bradesco, né? Não aqui em São Paulo, no interior, e na época que eu estudava na Fundação Bradesco, todo mundo, né, que quisesse, é óbvio, né, o primeiro emprego, eles indicavam para trabalhar no Banco Bradesco, né? Então, resumindo a história, eu fui trabalhar no Banco Bradesco, né? Foi meu primeiro emprego. E quando eu fiquei no Bradesco, acho que uns 3 anos, mais ou menos, porque quando eu entrei na faculdade, e aí eu tinha que começar a fazer estágio, aí eu saí do banco, né? Mas eu lembro que no banco era exatamente assim, entendeu? Quando o cliente começava a arrumar uma confusão, quando o cliente começava a tumultuar, realmente era uma coisa muito difícil para a gente administrar isso, né? E aí parece que tudo dava errado, tudo começava a demorar até para a pessoa poder reclamar mais, né? Mas meio que faz parte aí do processo, né? Mas é isso mesmo, Vanessa, né? Normalmente as pessoas elas xingam e etc. Igual nessa época de pandemia, eu quase não saio muito de casa, né? Mas assim, no supermercado você tem que ir. Eu fico brava às vezes quando o pessoal fica muito em cima da gente. Mas aí é lógico, né? Com o tempo, o que você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo os horários que o supermercado é mais vazio.
Então, para que ir para o supermercado para arrumar confusão? Porque o outro cliente não fica longe de você. É melhor você adequar seu horário e ir no supermercado no horário mais vazio, né? Tá? Mas no começo da pandemia eu meio que olhava assim, brava, e assim, aqui perto da minha casa, às vezes eu acho que as pessoas elas não levam muito a sério, entendeu? Às vezes é lógico, sempre tem aquele pessoal que sai, toma o maior cuidado, mas dependendo você vai aí aqui. Inaugurou recentemente um atacadão aqui perto de casa. Eu fui lá uma vez e falei, putz, acho que eu não quero ir mais lá, não, viu? Porque o pessoal não respeita muito essa questão do distanciamento e tudo mais. E eu entendo, porque para o funcionário do supermercado é muito difícil ficar falando essas coisas, porque o cliente ele se sente no direito de fazer o que ele quiser, né? E ele meio que não respeita muito isso, né? É verdade, o pessoal gosta de ficar ali, o pessoal. Às vezes você vê em fila de banco, tudo um grudadinho no outro, parece-me que é medo, que se der o espaçamento, alguém vai entrar ali no meio e pronto, acabou, né? Mas assim, falando do supermercado, eu acho que muita coisa legal vem acontecendo, né? A tecnologia está trabalhando muito a favor. A última coisa que eu vi que eu achei muito legal é que no supermercado Extra agora tem aqueles caixas de autosserviço, né? Então, você vai lá, você paga a sua conta e vai embora, né? Então, eu acho que é bem legal, né? Eu lembro que aqui no Brasil ainda está funcionando só em alguns supermercados, né? Mas eu lembro que foi em 2010, eu fui fazer um intercâmbio, né? Fui para Londres e fui estudar inglês, né? E aí lá já existia isso, né? E olha quantos anos depois, eu sei que parece-me que o Pão de Açúcar já tinha isso com antecedência, né? Mas o Pão de Açúcar já é um supermercado bem mais elitizado, né? Não é um supermercado que tem em qualquer lugar e tudo mais, né? Mas parece-me que ele já tinha um, inclusive em Barueri, né? Que era um supermercado que você podia, né, ir lá, fazer sua compra, passar no caixa e ir embora, né? E aí eu achei muito legal quando eu vi no Extra aqui perto de casa, mas faz o quê? Um mês, mais ou menos, que eu vi, né? Mas eu achei muito legal, porque é um lugar que sempre tem fila. Então, aí você vai lá, pega a sua compra, passa e vai embora, né? Nesses caixas aí de autosserviço, das vezes que eu usei, realmente eu não peguei fila, né? Então, eu achei legal. Achei uma boa opção aí para gente ter em mãos, né? E a questão também do mercado 24 horas, né? Isso ajuda muito, né? Teve uma época que eu só ia, principalmente quando eu voltava da ETEC, né? Porque aí era caminho da minha casa, aquele Extra ali da Anhanguera, aí eu já passava lá, já comprava o que eu tinha que comprar e pronto, acabou. Porque assim, pelo menos, né, mais uma vez, você começa a aproveitar mais o seu tempo, né? Porque às vezes você vai no supermercado durante o dia, você acaba consumindo muito tempo, né? Então, aí são opções, né, que acaba havendo. Além da internet, né? Que a internet, hoje em dia, a gente compra tudo e entrega aí de delivery. Então, tem a questão essa questão da pressão temporal aqui, né? Ela acaba afetando muito a questão das funções cognitivas, né? Aquilo que a gente tinha comentado com vocês, né? A questão de, se o cliente está discutindo com o caixa no lado, eu já começo a ficar preocupado que algum cliente vai discutir comigo também, entendeu? E assim por diante, né? Então, essa questão do tipo da característica do trabalho, né? Ela acaba tendo uma exigência cognitiva muito grande, né? Porque sempre tem a preocupação, né? Quando que vai aparecer alguém para discutir comigo aí, quando vai aparecer alguém para fazer né, algum tipo de tumulto no meu caixa, né? Além disso, tem a questão que a gente tinha falado lá, né, dos códigos de barra, né, que quando você tem que digitar uma série de números, a etiqueta é muito pequena, né? Então, aí tem a questão do uso do sistema informatizado, mas quando o sistema informatizado não funciona, você tem aí que fazer uso da ferramenta manual
Então, isso faz com que você tenha uma exigência muito grande, né? A questão de artigos muito semelhantes ali, né? Então, você pega aí algumas coisas que são muito parecidas e as diferenças são mínimas, tanto que quando você vai em supermercado, às vezes, que é dia de promoção, e aquela promoção está no encarte, ou aparecendo na televisão, alguma coisa assim, às vezes é uma coisa que acaba causando um desgaste muito grande no trabalhador, né? Porque se aquela promoção não foi cadastrada no sistema, não vai aparecer ali para ele, né? O desconto. E aí também é uma questão que já começa a gerar confusão, né? Porque aí o cliente reclama e começa a gerar tumulto, né? E a questão do dinheiro, né? Gente, dinheiro é sempre um problema, né? Mexer com dinheiro, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no Banco Bradesco, para a gente, isso era um problema terrível, né? Porque eu não sei como funciona no supermercado, mas no banco, se faltasse dinheiro, a gente tinha que pagar, né? E assim, você no banco, né, você não mexe com pouco dinheiro, né? Assim como o supermercado também, né? Você pega um supermercado grande, a movimentação de dinheiro é muito grande, Professora, né? Oi? lá no mercado onde eu trabalho, a gente também faz o correspondente bancário, então a gente mexe com o dinheiro alto também. É bem complicado, porque tem que ter bastante atenção, né? Fora que quando chega final de ano, feriado que são dias de muito movimento, eles tentam passar muita nota falsa, né? E a gente paga. Se der um quebra, a gente sai do nosso bolso. Então, imagina, né? Tudo isso gera um desgaste muito grande para o funcionário, né? Imagina a tensão, né? No final do ano, o supermercado já é uma loucura, né? Imagina para o funcionário que está trabalhando ali ainda ter que tomar cuidado, porque a tecnologia cada vez avança e o pessoal cada vez é mais detalhista, né? Eu nunca vi uma nota falsa, mas tem gente que fala que nota falsa, às vezes, para reconhecer é só realmente quem, né, foi treinado para isso. É lógico que os caixas, né, eles são treinados, né, eles são orientados com relação a isso, mas num dia a dia, onde tem realmente um número bastante grande de trabalho, nem sempre, eu acho que, né, você consegue lá onde fazer eu isso. trabalho, a gente não tem treinamento de célula, não, professora. Não? Não. E logo quando lançou a nota de R$ 200, eu peguei uma nota falsa, mas foi falta de atenção minha, porque eu não verifiquei a nota, eu apenas contei. Na frente ela estava perfeita, a diferença dela estava atrás. Mas eu não senti diferença no papel, a diferença estava na impressão atrás. Não foi, os R$ 200 não foi descontado de mim como quebra de caixa, não foi advertida justamente porque o jurídico falou que eu não tinha treinamento. Não teve treinamento, era uma nota nova no mercado, tinha acabado de sair em circulação, então eles não tinham como punir. Mas quando a gente pega uma nota fácil igual a de 50, 100, que a gente já está ali todos os dias, não tem perdão. É complicado, né? E assim, tem umas notas aí que eles falam que é bem próximo da coisa, né? Que é difícil identificar se é falso ou não, né? É lógico que quem conhece sabe, mas assim, você tem que ter uma atenção, né? E você pode ver que às vezes, eu vejo, né? Às vezes o caixa está conferindo, a gente sabe que é a obrigação dele fazer isso, né? Até como a Joyce está falando, até porque se é pegar é falso, é ela que paga. Mas você vê que às vezes o cliente começa a encrencar, né? Como quem diz, pô, você está desconfiando de mim, não sei o que lá, né? Então sempre tem essa questão também, né? Tudo tem cliente lá, professora, que ele vai pagar um boleto de R$ 1.200 e ele leva um monte de nota de 10, um monte de nota de 5. Sim. Hoje eu não conto mais, eu chamo a fiscal e a fila para, porque eu falo para a fiscal levar para o balcão para contar e trazer o dinheiro contado. Aí quando ela traz, eu lanço o dinheiro que ela trouxe, né? Contadinho já. Aí acaba atrasando um pouquinho a fila. E o cliente não perdoa, né? Ele Sim. Tá ali, ele acha que ele tá pagando pelo serviço, ele quer um bom atendimento. É verdade, né? Mas por outro lado, né, você também é responsável, né, por esse dinheiro. E aí, para a fila andar rápido, você, tipo, né, acaba contando e correndo o risco de contar
errado, depois é você que vai pagar, né? Então, é bem complicado, né? Mas eu, por exemplo, dificilmente eu pego fila de supermercado que eu sei que tem pagamento, né? Porque a gente aqui perto da minha casa eu sei quais que aceitam, né, pagamento e tudo mais, então esses eu já não vou. Aqueles que fazem recarga e tudo mais, então nesses eu já não vou, porque se eu sei que eu não quero ficar ali parada, a melhor coisa que você tem a fazer é realmente ir no outro, né? Porque senão você sabe que você corre esse risco e também ficar reclamando não adianta muito, né? A questão das funções emocionais, né, que a gente já acabou já falando um pouquinho, né, tá ali cara a cara com o cliente o tempo todo, né, né, você faz parte do teu trabalho ali, né, ser educado 100% do tempo, sem perder a questão da agilidade. Então, às vezes, você pega um cliente ali que está querendo conversar, que está querendo fazer, né, perguntas e etc., você se vê obrigado a dar aquela atenção, mas você também tem que prestar atenção no seu trabalho, né? Porque se você fizer alguma coisa errada, realmente isso vai ser cobrado de você, né? E essa questão da atenção permanente, né? A gente vê, né, principalmente quando você vai em atacadão, que você, por exemplo, sai com caixa vazia, né, para colocar o que você comprou, a pessoa acaba levantando um pouco para olhar, né? Porque é a responsabilidade dela, né? Tá saindo daquele caixa, ela tem que ver se, por exemplo, tudo foi tirado da sacola, tudo foi tirado da caixa e etc, né? Então, faz parte do papel desse caixa do supermercado fiscalizar, né, o carrinho para ver se o carrinho realmente está vazio quando está passando na frente dele, né? Então, realmente tem que ter aí atenção o tempo todo, né? Então, isso é uma coisa bem, bem desgastante também, né? É bem cansativo para esse trabalhador. Professora, esses produtos também saem do nosso bolso. Lá no mercado tem uma câmera chamada cache, que a gente fala. Ela chega com as imagens, e essas imagens ele tanto grava você fazendo o serviço, como grava item por item que você passou. Então, se eles verem na imagem que você não passou um item, eles mandam essa imagem para cobrar da operadora que estava fazendo esse atendimento. Aí é descontado em folha. Uhum. Porque hoje com o sistema informatizado, eu acho que eles conseguem checar isso com muito mais facilidade, né? Através de movimentação de entrada e saída de mercadoria, né? Porque também eu não acredito que alguém fique o tempo todo olhando ali 100% em todos os caixas, né? Até porque não tem como fazer isso, eu acredito, né? Lógico. Um sistema que eles averiguam. Então, tem clientes... E também tem cliente, professora, que vai lá no mercado e tipo assim, fala que esqueceu a mercadoria. Esqueci a mercadoria em tal caixa. Quando o cliente esquece essa mercadoria, a gente marca, protocola, né? Devolve a mercadoria. Quando o cliente volta, o cliente procura lá no balcão, aí vai estar tudo anotadinho, vai uma pessoa lá responsável, né? E retira. O cliente tem que vir com a nota dele também. Aí é puxado nas imagens para ver, né? Tem cliente que fala que esqueceu, mas não esqueceu nada. O operador tá dando a sacola dele, a sacola na mão, igual teve um caso de uma mulher que falou que tinha esquecido uma sacola com sorvete, mas a operadora tinha dado a sacola. Aí foi puxado lá, porque senão eles iam dar o sorvete para a mulher e ia sair do bolso da operadora. Porque depois se checa a imagem e identifica que a pessoa levou, quem é responsável é o operador de caixa. Eu lembro que no último feriado eu estava no interior, né? A minha tia tinha... Mas interior é diferente, né, gente? Não se compara, né, com São Paulo. Uma cidade de 70 mil habitantes é bem diferente, né, de São Paulo, né? Aí ela tinha ido no supermercado, ela esqueceu... Eu nunca tinha acontecido isso comigo, né? Aí ela esqueceu alguma coisa, né, no supermercado. Aí eu estava na rua, aí a minha prima passou uma foto da nota fiscal e falou: passa lá no mercado que a titia esqueceu um negócio lá no caixa tal, né?
Mas assim, ela sempre morou nessa cidade, sempre foi nesse caixa, então a hora que eu falei quem era e mostrei a cópia da nota, ela falou, não é isso mesmo, pode levar, ela esqueceu aqui mesmo, né? Tava até no cantinho, assim, do caixa mesmo, né, na parte que ele tinha deixado guardado. Porque não fazia nem 10 minutos que ela tinha saído do mercado, né? E aí, a questão do mobiliário, né, do posto de trabalho do check-out, né, como a gente tinha falado, não atende 100%, né, mas aí espera-se atender aí uma margem de 90% dos trabalhadores, né, e aquela questão, né, respeitando tanto o alcance dos membros superiores ali, né, como da visão, né, porque assim, realmente a visão ali é extremamente exigida, né, porque o tempo todo ela está fazendo essa movimentação e ela tem que estar ali atento, né, como a Joyce comentou, né, atento a tudo, né, garantir que 100% da mercadoria foi passado com o código correto e tudo mais, né. Então, se vocês forem ver a disposição do caixa, do caixa de supermercado, né, do checkout, ele fica mesmo dessa forma aqui, né? Então, aqui na frente aí fica o leitor de código de barras, né? Onde no supermercado que tem a balança, fica aqui na frente dele, né? E a ideia é exatamente isso, né? A esteira trazer até onde o braço dele aqui vai alcançar, né? Do operador, sem ele precisar fazer tanto esforço, e daqui ele trazer para cá, né? O que eu vejo que acontece às vezes que é um problema é principalmente quando você não tem uma manutenção adequada nesse posto de trabalho, né? Aí a esteira não roda, aí o trabalhador é obrigado a puxar a mercadoria, e isso acaba tendo uma exigência maior, né? Eu já tive um caso que a esteira, uma vez, foi burrice mesmo, né? Eu coloquei o meu cartão em cima da esteira, assim, quase tinha um vão entre a esteira, né, e o final ali, meu cartão ficou meio que enroscado ali, né, e tudo mais. Então, são coisas que você vê que, às vezes, né, são detalhes que acabam interferindo na rotina do trabalhador, né. Mas, assim, a logística, né, da padronização deste posto de trabalho é exatamente isso, né, fazer de uma forma que o trabalhador tenha um desgaste, né, um esforço físico o menor possível, né, tá? Então, a princípio, ele foi desenhado com esse intuito. Então, aqui, né, a gente tem um espaço aqui dentro para garantir que o trabalhador tenha aí realmente a área suficiente para ele ter ali uma posição sentada, mas que ele possa levantar sempre que ele sentir vontade de fazer isso, né? Então, ele pode alternar essas duas posições, sentada e em pé, sendo que, como a gente tinha comentado anteriormente, acaba sendo uma postura estática, porque ele só tem essa opção de sentado em pé, né? É uma atividade que ele desenvolve ali parado, né? Estático, né? A gente sabe que existem algumas características, né? O dia que o supermercado está muito cheio e tudo mais, aí o próprio trabalhador acaba que, às vezes, adotando uma postura ali em pé, porque até é uma questão cultural, né? No Brasil, a gente tem uma questão de que se você está sentado, você trabalha mais devagar, né? O que é totalmente errado, né? Mas, assim, é uma questão cultural, né? Não, se você está sentado, você trabalha de uma forma mais lenta, e se você está trabalhando em pé ali, você tem uma produtividade maior, né? Então, né, uma questão cultural que não sei de onde alguém tirou isso um dia, né? Então, respeitar os ângulos, né, de limite, a trajetória natural, então esse fluxo de lá para cá, né, exatamente para evitar que o trabalhador, né, tenha muita flexão e torção de tronco aí, né, porque é lógico que não é muito padrão, alguns, principalmente não hipermercado, mas quando você pega alguns atacadão, né, eles têm umas disposições muito estranhas ali, que você fala assim, meu, né, ao invés de ajudar, atrapalha, né,
Então, você passa toda a sua mercadoria, aí depois você tem que ir para outro lado para inserir o cartão para efetuar o pagamento, né? Então, é uma coisa meio que não tem muita logística aí, né? Talvez para o operador de caixa até tenha sentido aí, né? Tem um fluxo, mas para o cliente acaba sendo meio que trabalhoso essa questão, né? E acaba, para mim, acaba demorando um pouco mais, né? A gente fala, quando a questão do operador de caixa, tá? Por lei, ela é obrigado a ter apoio de pé, tá? Então, não só a cadeira aqui, como apoio de pé, tá? Tem a questão dos cantos aqui, né? São todos arredondados, né? A gente vê que realmente eles são arredondados e alguns deles têm tipo de um emborrachamento, né? Ali para ter uma proteção maior, né? E a questão da balança aí nivelada com todo o sistema de esteira, né? Até para não ter aquela questão de ter que levantar a mercadoria e para ter uma exigência maior ali de esforço físico, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente tem que ver também, apesar que a própria norma ela fala sobre a questão da necessidade do treinamento, mas assim a Joyce e a Mayuma pode falar um pouquinho mais, né? Porque eles vivem isso dia a dia. Mas quando você fala, por exemplo, de telemarketing, que é o outro arquivo que a gente vai ver na outra aula, até existe um problema, tá? Algumas empresas elas têm até um pouco de restrição do funcionário ficar fazendo o ajuste. Então, o funcionário não tem o hábito de ajustar a cadeira, né? Aquela questão, sabe, igual de carro, né? Quando você entra, se alguém usou o seu carro, você vai lá, ajusta, né? Banco, retrovisor interno, externo, você faz todo o ajuste para você antes de você começar a dirigir, né? Quando você fala de telemarketing, os funcionários não têm muito hábito de fazer isso, de fazer toda a regulagem da cadeira ali e tudo mais. E no caso do operador de caixa, de check-out, eu não sei como que é feito. Vocês costumam fazer as regulagens, ou Joyce? De altura, de encosto, né? Eu faço, professora, faço sim. Assim que eu chego, eu já faço a regulagem. Só que algumas cadeiras não tem, né? A regulagem do encosto, porque lá eles estão trocando agora, né? Então, algumas cadeiras têm a regulagem da altura e a do encosto das costas. Outras já não regulam as costas, só regula a altura. E o apoio do pé, todos eles regulam em qualquer altura, né? É um pouco diferente de uns que tem no escritório, que já eles são mais baixos, são diferentes, mas os do caixa, né? Ele faz regulagem em qualquer altura. Tá. Então, que assim, é bem provável que as cadeiras fossem cadeiras antigas, né? Porque as cadeiras antigas, algumas, elas tinham regulagem de altura e o encosto era fixo, né? E aí, provavelmente, é isso que acontece, né? Então, eles devem estar substituindo por cadeiras, né? Que tem o ajuste nas duas partes. Mas, assim, e caixa do supermercado, ele trabalha 8 horas, né? Então, normalmente, o que pode acontecer é ter, no máximo, 2 por turno, né? Dependendo do horário que o supermercado fica aberto, né? Isso? Eu faço 7h20. Tá, então tem uma outra pessoa que ocupa o mesmo posto de trabalho que o seu, mas quando você sai ou não? Sim. Quando eu entro de manhã, né? Uhum. Quando eu entro de manhã, tem uma pessoa que eu faço vários horários, né, professora? Quando eu entro de manhã... Quando eu entro de manhã... horário fixo, tipo, né, de manhã ou de tarde. Não, vocês vão mudando o horário. Porque é de acordo com as escalas. Então, às vezes tem muita gente de folga, então pede para você entrar mais cedo. Mas eu sou da parte da tarde. Meu horário fixo é à tarde. Entendi. Então, aí varia. Mas aí tem os 2 turnos. Tem o pessoal da manhã e o pessoal da tarde. E aí fazem mesmo a troca, professora. São 2 turnos. Tá. Então, resumindo, né?
E como eles não têm, a Joyce já tinha comentado isso, eles não têm o caixa fixo, né? Eles vão fazendo rodízio, o que a própria lei define isso, né? Que você tem que fazer o rodízio mesmo de caixa. Então, quando ela começa a trabalhar, ela tem que fazer o ajuste, né? Se ela não fizer, vai acontecer isso que você falou, Kleber, né? De você ver ali um caixa que realmente é extremamente desconfortável, porque você vê que aquele imobiliário não atende nada à necessidade dela, né? O problema é que, às vezes, muita gente não sabe nem mexer mesmo, entendeu? Não sabe fazer essa regulagem, né? É lógico que não é nada tão complicado que, se você quiser, você vai lá e mexe, né? Mas, às vezes, tem gente que não tem essa proatividade ou fica com medo de mexer e estragar, né? Porque, às vezes, também a empresa meio que, né, dá uma pressionada, que é o que acontece em call center, né? Call center, você pega, eles rodam 24 horas, né? Porque fica de segunda a segunda, é no mínimo 3 turnos, né? Porque aí normalmente eles fazem uma jornada de 6 horas, né? 3, 4 turnos, né? Dependendo aí do tipo da empresa. E aí eles acham que, se toda hora quem entrar for fazer a regulagem, eles acham que isso danifica, né, os equipamentos. Então, eles meio que dão uma pressionada para o trabalhador não fazer. Mas eles podem até falar, mas isso fica a critério do trabalhador, né? O trabalhador não vai passar o dia sentado ali de uma forma desconfortável só porque alguém falou alguma coisa para ele algum dia, né? E, assim, para vocês terem uma ideia, o telemarketing é uma das áreas que mais treina hoje com relação à ergonomia, até porque tem muita gente que adoece, né? Muita gente trabalha no segmento de call center que está adoecido em função da condição de exposição do próprio mobiliário, né? Mas pode acontecer, sim, o Lilson, aquela pessoa que vai chegar lá, vai estar com os pés balançando, né? Que não encosta no coisa, né? Então, aqui a gente já tinha meio que falado, né? A questão do apoio, né? A cadeira com encosto do lombar, né? E a gente não pode esquecer também que a densidade da espuma aqui, ela tem que ser uma densidade adequada, né? Não pode ser uma coisa também extremamente macia, né? Porque realmente é a mesma coisa que você falar assim, o sofá é legal porque o sofá é extremamente macio, confortável. É macio porque você não passa 8 horas por dia sentado ali, né? Então, no caso das cadeiras, né, tem que ter uma densidade, mas uma densidade adequada ali, né? E não da mesma forma que os móveis, né, que são os mobiliários da nossa casa, né? Quando a gente fala em cadeira, a gente não pode esquecer que a regulagem de altura depende muito aí do tipo da cadeira, ela pode ter regulagens diferentes, né? Então, quando a empresa vai comprar a cadeira, você tem que observar isso, né? A empresa tem que observar qual que é a altura, né, de regulagem máxima e mínima aí, né? Porque também, se você compra uma que não atende os 90% da população lá, parte dos funcionários realmente vão ficar lá extremamente desconfortável, né? Então, a questão da esteira, que a gente já tinha falado, né? Esteira eletromecânica, né? Para facilitar a movimentação de mercadoria, principalmente aí nos mercados, né? Onde tem a questão de venda por atacado, né? Apesar de que nesses mercados que tem a questão de venda por atacado, eles têm o uso do scanner móvel também, que nem sempre você precisa colocar a mercadoria ali em cima, né? Dependendo, a caixa, ela pode fazer uso do scanner à distância e fazer a leitura, né? Tá? E a questão do sistema de comunicação, né? Que isso tem na maior parte dos caixas, né? É visual ali, ela acende uma lâmpada, isso daqui fica piscando lá até alguém vir ajudá-la, né? Ajudar esse trabalhador, né? Sempre que necessário, né? A questão das quinas a gente já tinha falado, né? A gente não pode esquecer que, fora as quinas, né, que realmente, de acordo com a lei, não pode haver, a gente tem que ter a manutenção, né? Porque se não houver manutenção, daqui a pouco tudo isso daqui começa a se soltar, principalmente se for de borracha, né? E aquilo que eu falei para vocês, né? A esteira não funciona e assim por diante, né? E começa a aparecer
os pequenos defeitos que realmente são riscos de acidente ali, né? Então, dentro dos padrões aí que existem, né, de equipamentos e ferramentas para esse posto de trabalho, você tem que verificar qual que é o adequado para aquele tipo de segmento de mercado, né, como nós tínhamos falado, né. Uma coisa é um supermercado, outra coisa é um supermercado que vende por atacado, são características diferentes, né. E você tem que realmente verificar todos esses equipamentos, essas ferramentas que vocês precisam, que é necessário para a empresa, de acordo com o negócio da empresa, né? Tá? A questão do alcance a gente já tinha falado, né? Verificar ali qual o alcance que o trabalhador tem, até para facilitar o trabalho dele, né? A questão das esteiras, né, a mecânica ou a elétrica. É engraçado, mas igual, acho que o supermercado Dia, ele não tem a esteira mecânica, né? Mas aí, depois que passa ali no lado esquerdo, o checkout, ele tem ali uma leve inclinação, né? Que já é uma forma da mercadoria ali deslizar, e eles têm uma divisão, né? Então desliza e o próprio operador de caixa, ele acaba direcionando as mercadorias ali para deixar, até porque esse posto de trabalho é menor do que esses outros que tem a esteira, né? Então ele já consegue ir direcionando a mercadoria para ele ter mais espaço para trabalhar também, né? A questão do funcionamento a gente já tinha falado, né? Falando a questão do ambiente físico, né? Então, das condições do ambiente de trabalho, né? Então, aí tem a questão do iluminamento, né? Que o iluminamento a gente já tinha visto que tem uma norma, né? Uma NBR que fala do iluminamento. A questão de ruído, né? A questão de conforto térmico, tá? São os mesmos critérios lá do corpo da NR 17, tá? E uma coisa muito interessante, né, é quem trabalha, por exemplo, normalmente quando você pega supermercado grande, isso não tem, tá? Mas, por exemplo, quando tem um caixa ali perto do setor de frios, né, ali realmente o conforto térmico, tudo bem que se você pega um verão, ali o conforto térmico é bom, né, mas se você pega o inverno, não é tão agradável assim, né, você ficar ali próximo daquela área de frios, né, na área de congelados, né, tá? Então, quando se no supermercado houver algum posto ali próximo, né, você tem que tomar o cuidado com a questão do conforto térmico aí, né, seguindo os padrões lá da NR 17, que é 21, se não me engano, 21 no mínimo e 23 no máximo, né. A questão das correntes de ar, né, e grandes variações térmicas, né, que aí tem bastante um pouco a ver com isso que eu acabei de falar, né, quando você tem algum posto, quando você pode ter algum posto ali próximo daquela área de congelados, né, você pode estar expondo esse trabalhador a essa questão, né, de variação climática, né, e a questão de superfícies opacas, né, porque se você aí uma superfície, né, ali do operador de caixa que não seja opaca, a probabilidade ali de ter reflexos, esses reflexos causarem desconforto para o trabalhador é muito grande, né? Vocês podem ver que é um material metálico, né? Mas ele não é refletivo, né? Ele não tem essa característica de refletir ali, né? Aqui a gente já acabou falando um pouquinho sobre a questão, né? Sempre que der aí você não fazer uso, não manipular a mercadoria, né? Então, no caso do supermercado, aí quando você tem
grandes volumes, o próprio cliente já opta por esse tipo de carrinho aqui, porque ele consegue espalhar a mercadoria aqui, porque o cliente também já sabe que ele não precisa tirar a mercadoria dele do carrinho, né? Então, com o uso desse scanner, o operador de caixa ele consegue ler os códigos de barras da mercadoria e realmente fazer o atendimento, fazer o registro ali de todo o material que está sendo comprado, né? Tá. No começo tinha uns leitores que realmente eles estavam conectados ali a algum lugar em específico. Hoje já tem uns que são, né, sem cabo, né? Então já facilita bastante, né? Ele já tem uma movimentação maior aí, né? O pessoal para auxiliar, que a gente já tinha falado, né? Tem alguns caixas aí, tem alguns lugares, inclusive, que eles colocam, né? Alguns empacotadores ali para ajudar alguém, sempre quando fica tumultuado, alguém de fora vai lá ajudar, né? Tem supermercado que acaba optando pela mão de obra de jovem aprendiz, tem supermercado que acaba contratando o pessoal mais velho aposentado para trabalhar nessa função. Então, cada supermercado, aí, cada local adota uma sistemática aí diferente para esse pessoal aí para auxiliar, né? Aqui perto da minha casa tem um supermercado grande, né? Que é um supermercado bem de bairro, e lá é muito comum nós encontrarmos os jovens aprendiz, né? Ajudando ali como empacotadores ou auxiliar de uma forma geral, tá? A questão do ensacamento, né? O ensacamento ele não é incorporado no ciclo de trabalho normal, né, habitual ali do operador de caixa, né? Por lei, né, é recomendado aí que tenha aí no mínimo 3 ensacadores a cada 3 check-out em funcionamento, né? E que você, né, propicie, que você dê aí opção para o cliente para ele ensacar a sua própria compra, né? Mas o que acontece é que às vezes tem a questão, né? Se você deixa o cliente fazer esse trabalho, às vezes ele demora muito, né? E às vezes até por uma questão de agilidade, né? Ou uma questão da própria gentileza do operador de caixa com aquele cliente, ele acaba ajudando. É muito comum o operador de caixa ajudar o cliente a ensacar a mercadoria dele, né? Mas, assim, o que é interessante é que a ANR, aí ela diz que não deve ser incorporado, né? A questão do ensacamento não é responsabilidade do operador de caixa, né? Não deveria, pelo menos, ser responsabilidade do operador de caixa. Na prática, a gente sabe que sempre acaba fazendo, sempre acaba ajudando, né? Igual, essa questão do ensacamento aqui em São Paulo facilitou bastante, porque assim, eu sei que é uma legislação só aqui de São Paulo, né? Mas aqui, se você quiser sacola, você tem que comprar, né? Ou você compra, ou você leva, ou você pega a caixa, né? Não é igual em alguns outros lugares, como por exemplo, né, no interior que eu estava comentando, que realmente faz parte do pacote, né? Eles acabam colocando na sacolinha lá do supermercado, né? Então, querendo ou não, para São Paulo, isso ajudou muito, né? Então, ou você tem que comprar a sacolinha do supermercado, né? Aí, às vezes, quando você compra, né, coisa, ou se não, você leva a sua própria sacola de caixa de casa ou pega uma caixa, né? Mas eu não sei se já virou meio que um hábito, entendeu? Aqui os caixas não são muito de ajudar, não. A menos que, como eu estava comentando, né? Às vezes ela percebe que você está demorando muito, né? Por uma questão de agilidade ali, ou às vezes até por uma questão de espaço, né? Aí ela acaba te ajudando um pouco para ir mais rápido. Aonde você trabalha, você tinha comentado que faz parte da rotina de vocês, né, Joyce? Sim, professora. Vocês ajudam, né? Uhum.
Mas tem o pessoal, esses ensacadores aí para ajudar vocês quando o negócio começa a ficar muito complicado ou não? Não. Hum. É também porque o processo fica um pouco mais rápido, né, professora? Aham. Que a gente já vai passando ali e já vai colocando. Na verdade, só traz mesmo um desgaste físico para a gente. Mas na questão, às vezes é um pouco mais rápido do que deixar para o cliente empacotar, e também é uma questão de economia em relação às sacolas. Mas a gente não Porque tem aonde você trabalha, as sacolas ainda são fornecidas, né? isso, elas têm um suporte. Estilo um que eles viram nos Estados Unidos, professor, e trouxe para cá. Só que dos Estados Unidos é mais moderno, tá mais evoluído, né, do que os que eles trouxeram para cá. Mas aí eles viram lá e trouxeram essa ideia e adaptaram aqui. Aí a gente faz essa função de passar e já empacotar a compra do cliente. É aquela que a sacolinha fica aberta e você vai colocando dentro, é isso? Isso, a gente coloca, é um suporte que ele tem do lado assim, e você coloca a sacola e vai puxando as sacolas. Aí ela já fica numa posição que você puxa e já coloca a mercadoria do cliente dentro. Eu concordo com você que tem algumas questões, né, que o consumo é menor e tudo mais, mas eu concordo com você também quando diz que você trabalha mais, né? Tem uma quantidade de movimentos que você tem que fazer que é maior do que se você não tivesse que ensacar, né? Isso. A professora, eu sinto muita dor nos meus ombros. Então, por causa das quantidades Ainda de mais movimentos que você lá faz. o fluxo é muito grande, então é muito cliente. Tem uns clientes que, além de eles já se acostumaram com esse serviço, né? E aí eles ainda querem que a gente separe as compras dentro da... É lógico, né? Não pode colocar isso com aquilo e etc. Só falta pedir para vocês etiquetarem, né? O que tem em cada saquinho, né? Ele coloca aquela bagunça em cima da esteira, em vez de já ir colocando de acordo, faz aquela bagunça e você tem que se virar. É bem assim mesmo. Olha, Alice, Né? eu Não, gosto hein, daquele Elis? cliente que já leva a sacola. Tem um cliente que eu adoro atender ele, porque ele já, sabe, tem uns saquinhos que você coloca a fruta, sabe? E aí ele já coloca tudo certinho, bonitinho, já vem bonitinho. Minha única função é registrar. Eu costumo levar sacola, eu não pego por uma questão de que senão depois se joga fora, né? Eu acho que não há necessidade, né? Mas assim, professora, o consumo das sacolas, pelo menos no mercado onde eu trabalho, ele é muito alto. E tem cliente que faz questão da sacola. Ele faz Eu não questão. sei se é 8 centavos ou se é 20 centavos que a gente paga, uma coisa assim. Porque Professor, lá no açaí já tá 25 centavos. Então é 20 centavos, eu acho. Mas o mercado que eu trabalho não vende sacola, professora. Eles dão a sacola. Isso é uma lei da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo. A venda? Se você quiser sacola, você tem que comprar. Na cidade de São Paulo, o supermercado não é obrigado a fornecer sacolinha. Aqui eu questionei, né? Porque eles colocaram a sacola como a nossa meta, né? Aí o que eles falaram pra gente é que, como é um supermercado assim, de bairro, né? Assim, o Barbosa ele é grande, né? Só que é um supermercado, né? Então eles falam que o supermercado, por lei, tem que fornecer a sacola para o cliente. Agora, já um hipermercado igual Atacadão, Extra, esses mercados, eles não são obrigados, eles podem vender mesmo, eles não são obrigados a fornecer a sacola por cliente, mas o supermercado é. Não sei, por exemplo, o Dia, aqui perto de casa, eu acho que não fornece, não. E o Dia é um supermercado, né? Mas, sei lá, é uma confusão. Eu também não ligo, porque como eu tô acostumada a ter uma de tecido que eu sempre levo, então para mim é diferente, né? Eu nem pergunto se é ou não. Eu só falo, se eles perguntam se eu quero, eu falo que não, só isso, né? Gente, professor, o cliente já chega no caixa falando, eu vou pegar ônibus, reforça a minha sacola. E aí comprou um leite e uma bolacha. É uma meia dúzia de sacola.
e não quer a sacola pequena, né? Porque às vezes tem a sacolinha pequena, porque às vezes você vai comprar só uma bolachinha e um leite condensado. Dá para colocar na sacolinha pequena, mas ele quer a sacola grande. É verdade. É porque o cliente quer garantir o saco de lixo dele. Lá em São Paulo, como tem que comprar a sacola, as empresas de saco de lixo que ganham. Mas, ô Raquel, Mas deveria quando você padronizar, usa, quando nós você devíamos colocar o lixo em saco reutiliza, preto. quando você reutiliza, ainda eu acho legal, entendeu? Mas por que que eu não pego? Porque assim, mesmo que eu reutilize, o volume é pequeno, né? Porque aqui em casa a gente faz reciclagem, né? Então, eu não uso, então não justifica, né, no caso, né, e pegar. Mas eu acho que é mais hábito mesmo, que você vai se acostumando, né, com a questão de que se não precisa, não precisa, né? Sim. Eu lembro que quando teve esse assunto aí nos mercados de bairro, né, de não ter mais o uso da sacola, ter que comprar, muitas pessoas ficaram bravas, mas é por conta disso mesmo, porque em cidades pequenas assim, as pessoas acabam reutilizando a sacola para outros fins também, Sim. né? Para descartar mesmo o lixo doméstico, né? O Everton está falando aqui que provavelmente os atacadistas, né? Ele está falando que em Carapicuíba, né? Todos os atacadistas que paga, né? Então pode ser que seja uma coisa de atacadista mesmo, né? E também, tipo, quando você vai comprar no atacadista, tudo bem que hoje você pode comprar no varejo, no atacadista, mas o atacadista é uma quantidade grande, né? Então como você vai colocar em supermercado, né? Em sacola, né? Não tem como você colocar em sacola, né? Mas é uma briga eterna. É a mesma coisa da briga dos canudinhos, mesma coisa de outras brigas que tem aí, né? É uma questão ambiental também, né? Mas é verdade, professor, o caixa empresa em si, ela vende muita pouca sacola. Os caixas que vendem mais sacola é onde o pessoal vai fazer a compra do mês normal. Ou que atende a pessoa física, né? Isso. Você trabalha em qual, Mayuma? Eu trabalho no açaí. Ah, tá. É que o açaí agora que virou, né? O foco deles no passado, quando começou, era o varejo, né? Agora que atacado, né? Agora Agora é atacado. que varejo também é um nicho e, né, acaba abrindo. Né? Atacado vende bastante, né? Com certeza, né? Bem mais. Uhum. O forte deles, pelo menos lá onde eu trabalho, o forte é o televendas, é atacado, são as empresas. Que vende mesmo, nem vende por telefone mesmo, né? A pessoa nem Vende vai até o muito por supermercado. telefone, você nem vai, já retira lá por trás. Porque aí ele vende para pequenos supermercados e etc, né? Ou para empresas mesmo, né? Que realmente, né, tem... até os pequenos comérciozinhos vende bastante. É que a questão da internet, né? Essa pandemia, acho que um dos benefícios que ela trouxe foi isso, né? Nos ensinou que realmente muita coisa você pode comprar pela internet e é muito mais tranquilo e assim... E é legal, né? Não precisa sair, não precisa ficar mais rápido e tudo mais, né? Você economiza tempo e tudo mais, né? Do que ficar... Facilita, você já faz o pagamento de casa. Sim, né? Da empresa. Não tem essa questão que a gente está falando aí de ficar em fila, ficar se desgastando, nesse momento, ficar se expondo e tudo mais, né? Então, a internet acaba facilitando bastante, né? A questão de pesagem, né, que a gente já tinha falado, alguns mercados ele pesa ali no próprio caixa e outros eles pesam ali, principalmente de hortifruti, né? Às vezes esse setor, lá no setor de hortifruti mesmo, já tem alguém que já pesa, mas aí depende um pouco do tipo do que o supermercado adota para ele, né? Aí tem a questão da padronização, né, que a balança tem que ser na frente ali do trabalhador, né, próximo aí do teclado e tudo mais, tudo centralizado, exatamente para evitar que ele tenha uma quantidade maior de movimentação, né? E sempre ali nivelado com o posto de trabalho, com o check-out. Isso daqui também a gente já tinha falado um pouquinho, né?
A questão do teclado tem uma distância máxima aí que é 45 centímetros da borda do checkout, né? E a questão da padronização de números, né? Que aí no máximo 8 números, né? Então, o código de barras ali, ele tem que ter no máximo essa numeração, né? Quantidade de números, né? Quando você fala aí da questão de organização do trabalho, né? Existe uma quantidade de... A gente sempre reclama disso, né? Mas existe um padrão aí da quantidade de caixa, né? De checkout aberto, tá? E de próprio checkout em funcionamento ali, em função do número de clientes que tem, né? É lógico que o supermercado sabe mais ou menos qual é o perfil do seu cliente, né? Então, ele tem uma ideia ali de quantidade de cliente que vai por dia de semana e por hora. Tanto que foi o que a Joyce falou, né? Que a escala dela muda em função de quê? Provavelmente isso daqui é uma das questões que é considerado, né? Então, depois do dia de pagamento, no sábado, eu imagino que a movimentação é muito maior, né? Igual os supermercados têm um dia da semana que tem o dia de promoção. Naquele dia de promoção também é maior. Então, em função desse fluxo de cliente que tem no local, né? O supermercado ele tem que ter o número de caixas ali aberto para atender esse cliente, né? Sempre tem o pessoal para apoio, né? O substituição, para quando precisar ir no banheiro, precisar ir almoçar e tudo mais, né? A questão das filas únicas por check-out, né? Tá? A questão dos caixas especiais aí, que a gente sempre vê, né? Caixa para idoso, para gestante, né? Para deficiente, para empresa, para pequenas quantidades. No caso do Atacadão, tem para pessoa jurídica também, né? Sempre tem a questão lá de alguns caixas direcionados aí para pessoa jurídica, né? A questão da pausa durante a jornada de trabalho, né? Então, aí cada supermercado tem a sua logística, mas a gente sabe que tem no mínimo o horário de almoço, né? Os demais aí depende de cada local de trabalho, né? Às vezes tem uma pausa para o café, às vezes tem uma pausa para alguma coisa, né? Não estou falando aí a questão de realmente de idas ao banheiro, né? Aí já é uma coisa realmente que não há necessidade de estar escrito em nenhum lugar, né? A pessoa tem que ter liberdade para ir sempre quando ela quiser, né? E a questão também do rodízio entre operadores de check-out com características diferentes, né? Então, uma hora tá lá no caixa com fila única, né? Atendimento normal, outra hora está no caixa de idoso e assim por diante, né? Parece-me que às vezes existe alguma resistência por parte do próprio funcionário de fazer esse rodízio, né? Às vezes o funcionário não gosta muito de fazer esse rodízio, ele prefere ficar ali com aquele público que ele já conhece, né? Então ele trabalha num caixa ali que realmente é especial, que tem mais idoso e tudo mais, ele está acostumado com aquele público e ele gosta de trabalhar ali, né? Mas assim, por lei, né? É recomendado, aí é necessário que se faça esse rodízio, né? A questão de identificação, né? A pessoa deve sempre portar ali o crachá, né? Com o nome que ela escolheu para colocar, né? Então não tem a obrigatoriedade de colocar, não, meu nome é Elisete Ribeiro, tem que estar lá Elisete Ribeiro. Se eu quiser que tá, né, só colocar Elisete lá, tudo bem, entendeu? Se eu quiser colocar um apelido, tudo bem, né? Desde que, né, um apelido diminutivo do seu nome, né? Não uma coisa nada a ver, né? E assim por diante, né? Mas, assim, a pessoa, ela tem liberdade para ter essa identificação visual ali com o nome que foi escolhido pelo funcionário, né? E a própria norma traz essa proibição aí, né, da empresa usar o trabalhador aí para usar algum tipo de vestimenta ou qualquer coisa que deixe o trabalhador constrangido, né? Então, fazer aquelas campanhas que de vez em quando a gente vê no supermercado que
que possa desagradar, que possa estar em desacordo, né? Uma coisa é você usar uma camiseta de campanha, né? Outra coisa é a pessoa querer aí que o funcionário se vista de algum personagem ou que faça alguma coisa que ela não se sente confortável para isso, né? Então, isso a própria norma já traz como proibição, né? Que o empregador é proibido de fazer com que o trabalhador passe por esse tipo de constrangimento, né? A questão do treinamento, né? Falando sobre a questão de prevenção e os fatores de risco existente nesse ambiente de trabalho, né? Então, falar aí a questão do posto de trabalho, da organização, manipulação das mercadorias, a questão psicossocial do trabalho, né? Que é bem complicado aí, e falar principalmente das doenças, né? Que podem estar relacionados a estes riscos aqui, né, existentes nesse trabalho em específico. Para quê? Para que se o trabalhador sentir algum tipo de desconforto ou algum sintoma com relação a essa questão, né, relacionada à saúde, ele já sabe que pode estar relacionado ao trabalho e que realmente ele tem que procurar um médico, né? Falando aqui ainda da questão do treinamento, né? O trabalhador ele tem que receber aí um treinamento de no mínimo 2 horas, né? Até 30 dias da sua admissão, e a reciclagem aí anualmente também de 2 horas, né? A empresa ela tem que disponibilizar um material didático. Quando a gente fala de disponibilizar, pode ser impresso ou pode ser eletrônico, né? Aí fica a critério da empresa, né? E sempre quando houver mudança, né? Então eu já estava falando ali que está mudando as cadeiras deles, né? Está mudando a cadeira por uma questão de tornar o ambiente mais adequado, né? Mas também aí tem que passar por um processo, né? Tem que informar o trabalhador, né? Exatamente como que funciona, como que é a regulagem e tudo mais, né? Faz parte. Sempre que tiver mudança em qualquer coisa no seu posto de trabalho, você tem que aí informar o trabalhador com relação a essas mudanças. É isso que o anexo 1 traz para a gente de informação, né? Muito pouca coisa foge do que já tinha no corpo da norma, né, da NR 17, né? Algumas coisas são gerais, né, para todos os locais de trabalho, mas aí traz a questão do dimensionamento e do mobiliário, principalmente ali, referente a este segmento em específico. É verdade, né? E olha que o pessoal tem uma criatividade danada, né? Para fazer campanhas aí de promocionais, às vezes, né? Eu moro perto de um local que tem uma parte comercial aqui, né? Então, às vezes, eu subo lá, né? Então, imagina, você encontra tudo quanto é tipo de pessoas fantasiadas lá para chamar atenção, né? Faz parte do... Mas é lógico que esse pessoal já né, contratado para isso, né, para divulgação, e eles sabem que a vestimenta deles é uma vestimenta diferente. É diferente do que a gente está falando do operador de check-out, né? O operador de check-out, por lei, né, o empregador não deve obrigar ele a fazer uso de nenhum tipo de vestimenta que acabe deixando, né, o trabalhador constrangido. Certo, gente? É isso mesmo, Maílma? É essa a nossa realidade do supermercado? Algum comentário, gente? Alguma dúvida? Pode falar. Nenhuma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu sempre falo, né? Igual quando a gente vai fazer processo eleitoral de CIPA, né?
tá, você pode colocar apelido, né? Às vezes você, né, é muito comum você, às vezes, se trabalhar muito tempo na empresa, você é conhecido por um apelido. Mas desde que esse apelido não tenha nenhum tipo de conotação, né, estranha aí, né? Se for um apelido, né, normal, não tem problema nenhum, tá? Agora não dá para ficar usando codinome ou alguma coisa assim, né? Que realmente. Porque são coisas sérias, né? Não dá para levar na brincadeira, né? Igual eu mesmo, às vezes eu vejo, né? Vocês vão ver aí na semana que vem, às vezes o pessoal entra com e-mail de acesso, né? E os e-mails muito estranhos, né? Uma coisa é você ter um e-mail seu particular para, né, para coisas rotineiras, né? Que tem alguma coisa ali de brincadeira e tudo mais. Agora, profissionalmente, você não pode fazer. Eu lembro que teve uma vez que tinha uma vaga de estágio, né? E aí o aluno mandou o currículo para mim, né? E o e-mail dele era um desses e-mails estranhos. Eu devolvi e falei assim, olha, dá para você criar um e-mail, né? Realmente, né? Profissional, né? Porque se você manda no seu currículo um e-mail desse, né? Não é muito legal, né? E e-mail é uma coisa que você vê, às vezes o pessoal coloca umas coisas bem estranhas, assim, entendeu? Mas tudo bem, né? Profissionalmente não é legal. Então é isso, gente. Bom descanso para vocês, bom final de semana e nos encontramos na segunda no evento. Eu nem estava esperando, né, para ver se ele me passava. O Pedro não me passou ainda, tá? A divulgação lá, a versão final, faltava só alguns ajustezinhos. Ele teve um problema hoje. Falar a verdade, tem 2 ajustes só. Um é substituir uma letra por outra e assim por diante, né? Mas assim que ele terminar, eu acredito que ele vai terminar amanhã ou depois, mesmo a gente estando de feriado. Ele não está trabalhando, né? Porque a ETEC de Barueri emendou. Mas eu acho que ele vai fazer essa pequena alteração, porque ele sabe que o evento começa na segunda-feira, né? E a gente tem que começar a compartilhar, né? Até para convidar quem a gente quiser convidar aí, né? Tá bom? Então é isso. Lilsen, na sexta-feira, na segunda-feira eu deixo meu computador ligado cedo, tá? E aí qualquer coisa é só você me passar a mensagem que a gente vai se falando pelo Teams, tá bom? Então tá, bom final de semana para vocês, bom descanso. É verdade, Vanessa. A questão, o RH também enfrenta muito essa questão dos e-mails estranhos, né? Os e-mails com codinomes. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite.